Salmo 120, que diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. O Senhor livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O salmista aqui, pode sentar. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. É uma verdade que o salmista está falando aqui. Há uma diferença muito grande, enorme. Muitos adoram Deus feito por mão de homem. Tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala. E quando eu falo de ouvir, quando o salmista fala que no clamor dele, no desespero dele, Deus ouviu ele. Quando Paulo, lá no livro de Atos dos Apóstolos 17, no versículo 15, Paulo ali, ele entrou numa batalha muito grande, porque o principado daquele lugar era muito grande. E Paulo, ele com Deus batalhou ali para propagar, anunciar o evangelho. Naquele lugar ali, em Atenas, havia muitos adoradores de muitos deuses. É tão óbvio que quando você lê em Atos dos Apóstolos 17, 23, a Bíblia diz que havia ali altares para todos os deuses. E ali também havia um altar que não tinha nada. Estava escrito assim: ao Deus desconhecido. E o salmista aqui, ele fala assim: na minha angústia clamei ao Senhor, Ele me ouviu. Você sabe por que ele falou isso? Porque o Cristo que outra hora você entregou a sua vida, Ele tem ouvido e ouve. Ele tem ouvido e ouve. No livro de Isaías 59, o profeta Isaías, ele diz assim: olha, a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar, nem agravado o teu ouvido, que não te possa te ouvir. O profeta Isaías estava falando que você pode clamar, fale com Deus, que Ele vai te responder, que Deus, Ele vai falar com você. E quando Deus fala, Ele não traz dúvida. Quando Deus fala, Ele é claro naquilo que Ele fala. Ele é claro naquilo que Ele fala. Quando Deus falar, você vai entender. Só não entende o falar de Deus aqueles que estão longe dEle. Quando eu falo em falar, eu lembro do livro do Êxodo, lá no Monte Sinai. Deus falou assim com Moisés, antes de Moisés descer para o Egito. Deus falou assim: olha, você vai lá, fala com o povo, seguinte, que eu vou tirar ele do cativeiro, mas fala se eles aceitam os meus mandamentos, e se ele concorda com tudo aquilo que eu estou falando para você. Se eles concordar, vocês vão trazer ele até aqui o Monte Sinai, e aqui eu vou falar com eles. Aqui eu vou manifestar para que eles saibam que eu sou com você, que eu falo através da sua boca. No livro do Êxodo 19, o texto e contexto, depois você quiser, você lê em casa. Irmãos, Moisés ficou 40 dias e 40 noites em cima do monte, Moisés, sem comer, sem beber, para chegar a uma perfeição de santidade. E Deus falava, Moisés entendia o que Deus falava. Moisés entendia. Quem ouviu ontem o trovão aqui? Quem ouviu ontem? Trovão, quem ouviu? Você sabia que o trovão é a voz do Senhor? Está nos Salmos, voz de muitas águas. Ninguém entende a linguagem, né? Quando o povo sai do Egito, pastor Paulo, chega no Monte Sinai, a Bíblia diz, irmãos, que Deus desceu na nuvem, houve trovões e raios. Só que o povo não entendia. Por que o povo não entendia? Porque o povo ali estava longe de Deus. Pastor, é tão tremendo, tão óbvio que eu estou falando. E quando Moisés estava em cima do monte lá, o povo estava embaixo se prostituindo. Mas eu quero falar contigo que Deus, Ele fala. Deus fala e Deus ouve. E Deus desceu
no monte. E quando Deus desceu, meu amado, a Bíblia diz que, irmãos, que aquela montanha, ela fumegava, literal. Ela balançava, Márcia, qualquer, porque o poder de Deus naquele lugar era real. Era Deus falando e a montanha tremendo. E Deus se manifestou e o povo ouviu e viu que Deus era com Moisés. Eu estou falando aqui, o salmista falou aqui no Salmo 120, número 120, que na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Eu ia ministrar outra palavra aqui, mas Deus falou assim, fala sobre isso. Você está aqui angustiada, você está aqui angustiado. Essa semana para você foi uma semana difícil mesmo, que o bichão, ele veio mesmo para detonar a tua vida, para acabar com a sua vida, detonar a tua vida. Eu quero ser bem taxativo, que você entenda que Deus, Ele te ouve. Pastor, se Deus me ouve, por que eu estou nessa guerra toda, que tem hora que eu acho que o céu é de bronze, eu acho que a minha oração está subindo? É mentira de Satanás. Não deixa Satanás colocar isso no seu coração não, viu? A Bíblia diz em Apocalipse 5:8 que João viu uma fumaça subindo e ele perguntou para o ancião, que fumaça é essa? Ele falou assim, olha, essa fumaça é incenso, isso aí é a oração dos santos. Amém? Deus te ouve sim. Agora, a oração, ela tem que ser constante, sempre constante. Por quê? Deus falou para Moisés lá no livro de Levítico, capítulo 6, do 8 ao 13. A Bíblia diz ali, pastor Paulo, que Deus orientando a Moisés, escolhe os filhos de Arão, e que os filhos de Arão, os sacerdotes, não podem deixar o incenso apagar. Ele falou assim, o fogo tem que ser contínuo, 24 horas. Deus falou para Moisés. E o sacerdote, irmão, queimava a lenha, 24 horas o incensário ficava aceso. Por quê? O incensário aceso, a fumaça subia. E quando a fumaça subia, chegava no trono de Jeová, meu Deus, eu vou agir, eu vou entrar nessa guerra com o meu servo. Está entendendo? Por isso que no Levítico capítulo 6, versículo 13, fala assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, o fogo tem que arder. Pastor, como arder? Você sabe, Luiz, como o fogo arde? É quando você dobra o joelho no chão. É literal. Quando você coloca o joelho no chão, irmão, que você começa a orar os primeiros 5 minutos, não vai ardendo? Sim ou não? Não vai esquentando? Aí você fica ali 5 minutos, 6 minutos, vai ardendo. Dá os 10 minutos, tá ardendo, irmão. Tem hora, aí você fica com o joelho assim, ó. Você pega o joelho, levanta um pouquinho assim, aí depois o outro levanta assim. E quanto mais você fica no joelho, vai ardendo. Mas chega lá, irmãos, para meia hora de oração de joelho, aí você não percebe mais que o joelho, irmão, porque aí fica dormente o joelho, né, pastor? Aí você esquece. Sabe por que você esquece? Porque você entrou no trono. Por quê? Porque quando você, por isso que a Bíblia diz, irmão, lá no livro de Hebreus capítulo 3, se eu não me engano, Hebreus 3, é isso, Jeová? 3,19, que a Bíblia diz que nós temos que entrar com ousadia pelo sangue do Cordeiro. Como é que é, pastor? É com ousadia pelo sangue do Cordeiro. Não é Hebreus 3 não, aleluia. Hebreus capítulo 10 fala que nós temos que entrar com ousadia pelo sangue do Cordeiro. Está aqui, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Você tem que ser ousado, amém? Ousado. Jesus, hoje, pelo sangue de Jesus, eu vou entrar no seu santuário. Me receba, por favor, Jesus, deixa eu entrar no seu santuário. Eu vou entrar, eu quero falar com o Senhor. Aí quando você entra pelo sangue no santuário e você dobra o teu joelho, ali vai começar o diálogo entre você e o teu Deus. Mais tremendo ainda, igreja, que Ele vai te ouvir.
nunca entre no santuário com dúvida. Amém, Beto? Nunca, meu amado, nunca. Por isso que no livro de Jeremias 33:3, Jeremias falou assim: clame a mim, respondei-te-ei, anunciai-te-eis coisas grandes, firme que não sabe. Por isso que quando você entrar no santuário de Deus, não entre com dúvida. Não, você vai entrar no santuário convicto que você vai entrar, você vai falar com Ele e Ele vai te responder, e você vai sair de lá com a sua resposta na mão. O salmista falou assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Fala para o teu irmão: Deus te ouve. Ele não ouviu não, meu amado. Não vai falar com fé, senão seu Deus tem ouvido e ouve. Fala com ele aí. Eu falei aqui que o clamor, presbítero Rogério, tem que ser constante. Você tem que estar lá aberto, ó, nos pezinhos dele, Jesus. Eu estive aqui ontem, o Senhor me recebeu bem, hein, Jesus? Eu falei com o senhor concernente lá ao banco. Eu fui no banco, falei com o meu gerente, e o meu gerente mandou voltar amanhã. Seguinte, Jesus, eu sei o que o senhor manda na Caixa, eu sei que o senhor manda no Itaú, eu sei que você manda, não existe mais, no Unibanco, eu sei que você manda na nossa Caixa, que não existe mais, que é Santander. Eu sei que você manda. Seguinte, eu estou aqui porque tu sabe, pai, que eu preciso disso aqui. Então, eu estou vindo na pessoa certa. É o Senhor, a Bíblia. Irmãos, quando eu vou pedir algo ao Senhor, sabe o que eu falo? Eu aprendi isso. Senhor Jesus, está escrito. Se está escrito, não tem como ele negar. Se está escrito, não tem como ele revogar, porque ele não é mentiroso. O pregador hebreu, capítulo 6:18, fala assim: por duas coisas é imutável, que nas quais é impossível que ele minta. Então, toda vez, Adriana, que eu vou orar, eu falo: Deus, está escrito, está escrito. Eu sempre preguei aqui, eu vou citar esse texto aqui de Lucas capítulo 18, que é uma verdade. É uma verdade. Irmãos, Deus permite situações, pastor Paulo, é para a gente orar, clamar, orar. É igual lá no vale de Jaboque. Jacó estava sem saída. Por quê? Estava correndo porque o seu filho matou um homem, porque estrupou a sua irmã. Ele foi lá, matou, teve que sair da cidade corrido. Aí pegou as ovelhinhas, pegou tudo, ele voltando para a terra dos seus pais, ele tinha um desafeto que era seu irmão Esaú. E agora, se voltar, morreria. Se fosse, morreria. O que fazer? Você sabe o que Jacó fez? Foi para o vale de Jaboque. E numa madrugada dessa aí, está ele, irmão, agora, teve uma visão, que eu creio aqui foi literário. Aparece um ser celestial ali, uma teofonia de Deus, de Jeová. E ele ali nessa oração, ele gruda no anjo. Quando ele gruda no anjo, pastor Paulo, irmãos, ele brigou. A Bíblia diz que ele brigou a madrugada inteira. A madrugada. Ele grudou, Leonardo, aqui ó, grudou no anjo, grudou, meu mano. O pau quebrou. E o anjo dava rasteira nele, grudava e dava burro nele, ele caía no chão, ele grudado. Estava amanhecendo o dia. O anjo falou assim: olha, me libera aí, porque o dia vem amanhecendo, eu tenho que ir embora. Aí Jacó falou bem assim: olha, eu só te largo se você me abençoar. Está entendendo? Eu só largo você se você me abençoar. Irmãos, ele grudou. A Bíblia diz que o anjo tocou na sua coxa e bateu, deixou ele, irmãos, aleijado. Mas ele não largou o anjo. É isso que o salmista no número 120 está falando. Eu clamei ao Senhor na minha angústia e Ele me ouviu. Ele me ouviu. Pastor, o que está acontecendo? Perseverar no clamor. Perseverar. Sabe o que é o nosso problema? Oramos hoje, amanhã já não ora. Largamos muito fácil a guerra. Ah, não. O salmista está falando aqui para você clamar. E clamar, meu amado,
é grudar no anjo, literal. Como é que é? Sabe aquela cama que você tem em casa? Não tem aquele pauzinho lá? Tem. Gruda lá. Você gruda lá, segura bem nele assim. Aqui é o anjo, Jesus. Então eu vou brigar aqui o dia inteiro, aqui a madrugada inteira. Eu só saio daqui quando o Senhor me responder. E gruda lá, mamada. É você que precisa. Se você que precisa, você sabe que Jesus pode abençoar, você sabe que Ele pode abrir a porta para você. Então, meu irmão, vai a Ele. Vai a Ele. Ele falou aqui para os discípulos, aqui em Lucas 18, o empenho constante de Jesus era levar os seus discípulos reconhecerem a necessidade de estarem continuamente orando para cumprir a vontade de Deus. Sempre Jesus falava parábolas, falando para os discípulos que no caminho até com o Pai ia ter dificuldade, ia bater desânimo, tristeza, que no meio do caminho as pessoas iam abandonar, amigos, entre aspas, ia virar as costas para você, pessoas que você ajudou iria te abandonar, no meio da caminhada pessoas iam te negar, no meio da caminhada pessoas iam te perseguir, tentar te matar, acabar com você. Era isso, Saulo, que Jesus estava aqui ensinando aos discípulos, que eles não desanimassem, mas que ele permanecesse firme, constante. Firme e constante. Amado, eu aprendi uma coisa: se eles não querem, problema deles. Se tiver todo mundo contra você, problema deles. E portanto que Ele está com você. Se Deus estiver com você, isso basta. Porque tem hora que você acha que você está só. E é verdade, tem momentos que todo mundo te abandona. As pessoas te abandonam. Você só ouve não. Onde você vai, não. Você bate na porta, porta fechada. Não pode te ajudar. Eu queria te ajudar. Assim constantemente acontece. Mas o propósito, Daniela, é estar firme. Aleluia. Glória a Deus. Ai, Jesus. Firme e constante. Então eu estava falando, deu exemplo do discípulo para ficar firme. Firme. Nessa caminhada alguém vai falar assim para vocês: para. A própria sua carne vai falar para você parar. A própria sua carne. O homem natural vai fazer você parar, se você não tomar cuidado. O homem natural, você sabia que é 2 em 1, né? Sabia que é 2 em 1, né? É o homem natural e o homem espiritual, está dentro de você. Se você não vigia, ele toma conta. Por isso que Paulo falou em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural, César, não compreende milagre. O homem natural, ele crê no trabalho. É óbvio que você tem que trabalhar. Tem que trabalhar. O homem natural, ele não crê em milagre. Ele não crê que Deus pode colocar 100 milhões na sua conta. Ele não crê. O homem natural não crê. E esse homem, a sua luta é contra você mesmo. Hoje o teu maior inimigo é você. O teu maior inimigo é você, que está lutando contra você, para você parar, para você desistir. A guerra está surgindo e você, não vai dar não, hein? Eu achei que, acho que não vai dar não, hein? Amado, é aí que você tem que avançar. É na hora da dificuldade que Deus vai se manifestar a você. É na hora que você estiver cercado e cercada que Deus vai se manifestar. Oxente, é Bíblia. Você está aqui, entendeu? Deus manda falar para você que Ele está com você. Ele está com você. Deus, Ele tem um projeto enorme com você. Mas seja sincero, você não tem buscado a Deus. E para Deus se manifestar é necessário que você busque a Ele. Vou te provar na Bíblia. Uma coisa que Deus odeia é murmuração, é reclamação. Lá no livro do Êxodo 16, porque quando eles saíram de lá do Egito, saíram com comida, com água, com tudo. Só que no meio da caminhada, acabou a comida, acabou tudo. E o povo queria comer carne. Já falei aqui outro dia. O povo queria comer carne, queria comer pão. Foi uma brigadeira, irmão. Uma brigadeira. Oxente. Quero pão, quero carne. Irmãos,
Eles queriam bater em Moisés. Queria. Qualquer coisinha o culpado é o pastor, né? Ei, me ajuda aí. Ei! Irmãos, é literal. Luiz, o povo acordava de manhã, abria a tenda. O que estava na porta? O pão. Na porta. O camarada só abria a porta assim, pastor, para trazer o pão. A farinha, né? Pegava lá, dava para fazer bolo, pão, beijuzinho, hein, beiju, nunca vai comer, hein? Ei, estava na porta. Eu quero que você saiba de uma coisa, meu amado. Você tem um propósito. Você quer que Deus faça? Então faça você primeiro. Como é que é? Faça você primeiro. É você que não está fazendo. O tempo está passando e você está perdido. Irmão, pessoa que não ora se perde. Pessoa que não busca se perde. Pessoas que não descem se perdem. Clame a Deus. Você está cheio de problema, clame a Deus. Você precisa de um milagre, clame a Deus. Ei, o seu pai não vai te ajudar, a sua mãe não vai te ajudar, não, o seu chefe não vai não. É Deus, Deus ele quer te ajudar. Por isso que lá no livro de João 15, versículo 5 diz assim, ó: sem mim nada podeis fazer. Deus quer que você peça para ele fazer o milagre. Como é que é, pastor? Clame! Eu vou te provar na Bíblia que Deus quer ouvir na tua boca. A Bíblia diz em Marcos capítulo 10 que o cego de Jericó, 10:46, o cego ele gritou. Sim ou não? Pastor Paulo, aquela multidão passando e ele gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém fala assim: cala a boca, ô mendigo, tu está fedendo, faz para a boca. E ele gritava mais ainda, ele pedia mais ainda. E alguém falava assim: cala a boca, rapaz. Você acha um homem vai te ouvir? Olha essa multidão aí, está entendendo? Meu amado, clame, pare de reclamar, peça a Deus. Essa semana eu ouvi isso direto de Deus: peça a mim, venha a mim. Irmãos, enquanto a bênção não chegar, fale com Ele, fale com Deus, fale, entra no santuário com ousadia. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 51, aquilo que nos separava, aleluia, o véu se rasgou já. Ei, eu e você não tem um privilégio de entrar no santuário, mas ele morreu, padeceu, aleluia, o véu se rasgou de alto a baixo. Pastor, não estou entendendo. Ei, o véu se abriu, ou seja, o ouvido de Deus está aberto, atento às suas petições. Por isso que Paulo falou em Filipenses 4, versículo 6: ei, não esteja inquieto por coisa alguma, mas as vossas petições seja tudo conhecida diante de Deus. Pastor, não estou entendendo. Deus está falando aqui para você ir a Ele sem vergonha, sem medo, porque o escritório dele é 24 horas aberto. Deus está esperando por você. Deus quer se revelar a você. Deus quer falar para você. É você que precisa, então vai a Ele. É a tua família que precisa, vai a Ele. É os seus filhos que precisam, então interceda por Ele. Peça! E você vai ver um milagre acontecer. E você vai ver um milagre acontecer. Tanta coisa para Deus fazer. Tem hora que nós queremos limitar Deus. Deus ele é onipresente, está em todos os lugares, onisciente. Ele conhece passado, futuro, onipotente, todo poder. Por isso que ele falou em Mateus capítulo 28, 18: é-me dado todo o poder no céu, na terra. Deus, o teu Deus que você serve, ele manda no inferno, ele manda na terra. Por isso que o pregador de provérbio falou assim: o homem tem projeto, mas a última palavra é minha. A última palavra é minha. Então não tenha medo.
Não tenha medo. O que você tem que fazer, faça. Não tenha medo. É Deus, meu amado. É Deus que manda. É Deus que comanda. Aleluia. É Deus, é Deus, é Deus. Irmãos, e Deus gosta de uma guerra. Aleluia. Deus gosta de guerra. Por isso que Ele é general da batalha. Ele nunca perdeu uma guerra. E você está aí nessa guerra travada, entendeu? Nessa luta, fica aí cabisbaixo, fica aí bicudinho, sabe? Assim, ó, bicudinho. Para, rapaz, para de pedir esmola. Aleluia. O nosso Deus não é padastro, não. Ele é Pai. Nós somos co-herdeiros, aleluia, do trono, do trono, do trono. Deus chamou você para viver vida de vitórias. Deus chamou a mim e você para nós avançarmos, para nós pregarmos, para nós vencermos. Deus chamou você para vencer. E não tem obstáculo, não tem barreira, não tem. Não tem, sabe por quê? Porque Ele está na frente. Ele está na tua frente. O que Deus quer de você é que você se levante. Mas Senhor, eu estou com o Senhor. Eu não vou correr mais não, Deus. Eu morro, mas eu não corro. Eu morro, mas eu não retrocedo. O que Deus quer de você é que você avance. É que você avance, porque quanto mais você avançar, mais o inimigo vai retroceder. Quanto mais você entrar no território, o inimigo vai correr. Vai correr. Irmão, quando as coisas estão complicadas mesmo, é aí que Jeová está dentro. Entendeu? Quando as coisas se fecham mesmo, é aí que Jeová se apresenta. Entendeu? Porque o diabo, duas coisas. O diabo, acontece com o diabo. Ele levanta. Tem que até fazer uma música aí para essas discotecas aí, né? Tem umas discotecas, me ajuda aí. Levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Levanta, cai. Mas Deus está esperando uma atitude sua. As pessoas preferem retroceder. Para questionar. Deus não gosta de ser questionado. Deus gosta de ser desafiado. Você já leu lá em 2 Reis, capítulo 5? Já leu a história de um homem que era honrado pelo seu povo, até por Deus, mas era leproso. Ganhou muitas batalhas, era conhecido naquela cidade, naqueles países. Todos conheciam Naamã. Todos conheciam aquele homem. Só que aquele homem não podia se apresentar em público porque era leproso. E lepra naquela época não podia se apresentar em público. E havia uma escrava que era de Israel naquele lugar. E aquela escrava, irmão, por isso que eu falo para você, sempre Deus suscita alguém, sempre Deus levanta alguém para te abençoar. Fala para o teu irmão, você não está sozinho. Ele não ouviu, fala para ele se você não está sozinho. Sempre. Você está na prova, irmão, está desempregado, lascado. Alguém chega assim, rapaz, não sei por que Deus mandou dar esse dedinho aí, receba aí, tá aqui. Alguém da cesta básica. A farinha da panela não acaba, nem o azeite da botija. Sempre Deus está provendo. Aleluia! Sempre. A Bíblia diz que aquela moça viu o sofrimento daquele homem. Ela chegou para o patrão e falou assim: Alex Pereira, gente, falou assim: oxalá se o meu senhor estivesse em Israel, porque na minha terra há profeta. Olha aqui para mim, crente. Pois que eu falei aqui, chamei aqui na frente. Quem veio com fé vai ver o que vai acontecer. Ei! Povo, se tivesse lá em Israel, ela ia ver que lá tem profeta. A mulher ouviu. Romanos 10:17. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra. A mulher daquele homem ouviu e correu. Olha, tem uma escrava aí que ela falou que tem um homem de Deus chamado Eliseu. Como é que é o nome do homem? Eliseu. E ela falou que
Se você for lá, esse homem vai te curar. O Deus dele é poderoso. É poderoso. Aí o caboclo estava meio orgulhoso, né? Ei, poderoso, conhecido. Mandou uma carta lá para Jorão. Mandou uma carta. Não sei para se foi para Jorão primeiro, Jorão segundo. Mandou a carta para lá, mandou. Aí o rei de Israel achava que o rei queria guerra. E ele ficou nervoso, o rei. Aí Eliseu ouviu, Eliseu falou assim: fala para esse cidadão vir aqui. E ele vai ver que aqui tem Deus. Ele vai ver com os seus olhos, com o seu ouvido, que aqui tem Deus. Eu quero falar algo para você, meu amado, minha amada. Você serve um Deus poderoso, não um Deus que criou o céu e a terra, não um Deus que fez promessa para você. O que Deus quer de você, Beto, de mim também, que nós se lançamos na mão dele. Aleluia. Por isso que no Salmo 37:4 diz assim: deleita-se, pois, no Senhor, que ele vai conceder o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho, Senhor, confia nele, e muito mais ele vai fazer, e muito mais Deus vai fazer. Deus vai fazer. Ele vai fazer. Deus não é mentiroso. Pastor, por que eu estou nessa? Você está na olaria de Jeová. E quando está na olaria, ó, é só isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? O som que sai da olaria é só isso aqui. Ai, ai, socorro, ai. O rei ficou meio bravo, sabe por quê? O profeta mandou dar 7 mergulhos no Jordão. O Jordão era o pior rio que existia. Era um rio sujo. Era um rio imundo. E ele começou, irmãos, a indagar, mas não tem tal rio. Não tem esse rio, é porque é o Rio Jordão. Irmão, ele foi na porta do profeta. O profeta manda ele lá no rio. O profeta vai lá no rio. É no Jordão, não é comigo não. Manda dar 7 mergulhos. Palavra. Ele foi, deu 7 mergulhos. No último mergulho, a pele dele ficou igual a neném. Deixa eu falar com você. Clamar. Acesso a Deus. Você tem acesso a Deus. Fala para o teu irmão aí. Você tem acesso a Deus. Ele não ouviu. Fala para ele: você tem acesso a Deus. Dá um sacudão aí, tá meio triste aí, não sei porquê. Vê se tá sorrindo ou tá com cara de brabo aí. Vai. Aí. Dá um sorriso aí. Me ajuda. Vê se tá brabo aí. Fala para ele aí que ele tem acesso a Deus. Jesus falou assim: Léo, aquele rapaz que está gritando ali, manda ele vir aqui, faz favor. Está todo mundo lá. Jesus mandou chamar o cego. Na hora que ele chegou lá, Leonardo, ele ficou de frente com Jesus. Jesus falou assim, o que queres que eu te faça? Ou seja, Jesus queria ouvir da boca. Jesus queria ouvir da boca dele. Mamado, a mesma profeta lá, Dodoquinha, a mesma profeta Joaquina, a mesma profeta Dodoquinha lá dos nobres, a profeta Terezinha lá do Traitu, a mesma profetisa Marizinha lá do São José, a mesma profeta lá do Joãozinho lá do Boa Vista, Oxente. Ele fala da mesma forma que ele fala com o profeta, ele fala contigo. Como é que é, pastor? Ele fala com você. Mas você fica para lá, aperta um pouquinho. Meu Deus. Irmão, eu tenho uma amiga minha, Luiz do Céu. Ela tem a profeta e profetiza a agenda cheia. Dava no primeiro dia de janeiro, exemplo, ela ia lá. Deixa eu ver, eu estou um pouco angustiada. Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Eu vou ligar para a profetisa Joana. Alô?
Aí ela, ô profeta, a profeta, que foi, mulher? Estou tão angustiado, me ajuda aí, ora por mim, por favor. Assim diz o Senhor. E Deus não mandou falar nada. Receba, mulher, eu falo porque eu vi isso e convivi isso. Aí ligava a Edna do Ageu. Ela passava, irmão, 10 horas orando. Aí estava na pastora Raimunda. Ela chegava, pô, vamos orar, irmão. A cada Raimunda era cheia de profeta. A Cida conhece quem é. Irmão, ela chegava com bolo, pastor. Ela chegava com bolo, com Coca-Cola, com pão. Chegava com queijo. Como aí, como povo? Vai primeiro oração. Ora primeiro, orava. Ela dava 10 para um, dava 10 para o outro. Irmão, ela vivia dando mesmo os profetas. Ela ficava o dia inteiro, irmão, o dia inteiro orando, o dia inteiro que Deus dava. Ela saiu um pouquinho da loja, encostar na Raimunda, porque, ó, ei, tem que orar. Pô, pro teu irmão, se põe de pé. Fala pro teu irmão assim, você precisa orar. Fala pro teu irmão, Deus ouviu o seu clamor.